E aí, pessoal, prepare o seu compasso, seus esquadros, porque a gente vai começar agora a trabalhar aqui as sevianas e os pontos notáveis. E nesse primeiro momento aqui nós vamos falar sobre a altura. A altura que a gente sabe que é encontro das três alturas determinadas de um triângulo, a gente determina o nosso ponto notável ortocentro. Então vamos construir aqui. A altura do triângulo. Então a gente vai fazer as construções sobre a altura. E lembrando que a altura de um triângulo, ela vai determinar, né, as três alturas do triângulo vão determinar para a gente o ortocentro. Então vamos lá. O que caracteriza-se pela altura do triângulo? A altura do triângulo está sempre relacionada, né, como toda seviana, o seu vértice ao lado oposto. Mas a posição da altura, ela será sempre relativa numa perpendicular. Eu vou sempre pegar a perpendicular e apoiar no vértice, perpendicular ao lado oposto. Essa seria a nossa seviana altura. Então como é que eu vou construir? Eu vou fazer dois exemplos aqui, ó. Eu vou colocar um triângulo acutângulo e um triângulo obtusão. Triângulo acutângulo. Como é que eu vou determinar a altura de cada um dos vértices, né? Até o ponto de chegar a encontrar o ortocentro. Vou fazendo a altura de A. Qual é a relação? A está relacionado ao seu lado oposto. Lembrando aqui, ó, esse lado aqui corresponde a Azinho, esse lado a Bzinho e esse lado a Czinho. A altura de A está referente ao lado Azinho. Então eu venho aqui com os esquadros, ó, e traço apenas uma perpendicular a esse lado, né? Girou, levando até o vértice. Quando eu jogo no vértice, traço a minha perpendicular, ela atinge o lado oposto, está ali a minha altura. Então aqui eu tenho o que eu chamo de pé da altura, né? H de A, e a sua própria altura, H de A. Ok? Fiz então a primeira altura. Fazendo a altura de B. Qual a relação? B com o lado oposto. Então eu pego aqui perpendicular ao lado oposto, Bzinho, e traço uma perpendicular passando pelo vértice B. Quando essa perpendicular aparece, né, eu tenho aqui a base H de B e Hzinho de Bzinho. Traçando aqui a perpendicular, né, eu já tenho as duas alturas. Observem que esse ponto aqui já determina para a gente o ortocentro, que nós vamos chamá-lo de O. Ok? Então esse ponto aqui para mim é o ponto O. Por que eu já determinei? Porque eu sei que a terceira altura vai passar por esse ponto O. Se eu ligar uma linha de origem C por O, ela vai atingir o lado oposto e eu determino essa minha perpendicularidade. Não preciso nem construir a perpendicular, porque eu sei que o fato dali ser o ortocentro, essa aqui corresponde à altura de C, e aqui eu tenho o pé da altura de C. Esse caso, no triângulo acutângulo. Agora observem aqui no triângulo obtusângulo que fica um pouco diferente, né? A gente vai ver que esse ponto O, o ortocentro, ele não vai estar situado aqui dentro, ele vai estar fora do triângulo. Então a gente pega aqui, ó, determinando a altura de A. O que eu faço? Perpendicular ao lado oposto. Então tá aqui, perpendicular ao lado oposto. Só que a gente observa que essa perpendicularidade não bateu no lado oposto, mas eu posso prolongar esse meu lado oposto. Então vou fazer aqui tracejado, só para a gente entender essa relação. E aqui eu tenho perpendicular ao lado oposto, a altura de A. Certo? E também o pé da altura de A, que a gente chama. Fiz a primeira altura. Achando a altura de B agora, referente ao lado oposto. Então tá lá. Traço a perpendicular ao lado oposto a B, passando pelo vértice B. Tá aqui. Tracei a perpendicular. Olha lá, perpendicular. Aqui eu tenho o pé da altura de B e a própria altura de B. E por fim, vamos determinar a altura de C.
né? Você já deve estar se perguntando, poxa, mas aqui não tocou ainda, né? Como é que eu vou determinar se naquele outro ali a gente já fez e a altura de A, a altura de B já achou o ortocentro? Mas a gente pode fazer o quê? O prolongamento das alturas me determina o ortocentro. Então, olha lá, se eu prolongo a altura de B, prolongo a altura de A, eu percebo que eu vou ter um cruzamento lá fora e esse ponto aqui seria o meu ortocentro. Se eu pego e uno esse ortocentro até o vértice C, eu garanto que isso aqui é a minha altura de C. E onde eu vejo essa perpendicularidade? Quando eu prolongo esse lado oposto a C. Então aqui eu tenho a perpendicularidade. E nesse ponto eu tenho o pé da altura de C e a própria altura de C. Então repare que tem uma variação, né? Quando o triângulo é um triângulo acutângulo, eu vejo que o vértice está lá dentro. Quando o triângulo é um triângulo obtusângulo, eu observo que o vértice está lá fora. Agora, se eu determino aqui mais um exemplo aqui agora. Um triângulo retângulo. O que a gente pode dizer da altura de um triângulo retângulo? Vamos lá, o ponto A, ponto B, ponto C. Se eu for determinar a altura correspondente ao vértice A, eu reparo que o fato desse lado já ser uma perpendicular, porque é um triângulo retângulo, o próprio cateto é a minha altura de A. Ou seja, o ponto B coincide com o pé da altura de A. Quando eu falo a altura de C, o mesmo acontece. O próprio cateto vai ser a altura de C. E o pé da altura corresponde ao ponto B também. E aí, por fim, eu sei que a altura de B que vai ter uma diferença ali, né? Eu pego e determino, através da hipotenusa, essa perpendicular passando por B. E aí sim eu tenho aqui quem? A perpendicular, o pé da altura de B e a própria altura de B. E aí onde ficaria situado o meu ortocentro? Então, o ortocentro vai estar também juntamente com o ponto B e o pé da altura de C e de A. Isso no caso do triângulo retângulo. Então, pessoal, pratiquem essas três alturas aí pelo menos, né? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. E determine sempre esse ponto que a gente estava procurando, o ortocentro, que é o encontro dessas três alturas de um triângulo. Pessoal, então você acabou de ver esse vídeo aqui e a gente fez algumas construções interessantes. Agora o que é legal você pegar uma folhinha, desenhar um triângulo e voltar do início, construindo comigo cada elemento, cada uma das sevianas e determinando assim cada um dos pontos notáveis.